A partir deste programa, você vai acompanhar uma série de reportagens que mostra a atuação do Ministério Público Federal no combate à corrupção no Brasil. Vamos relembrar os principais casos que envolveram desvios de milhões de reais em dinheiro público. Para começar, o escândalo da compra de mais de 1.000 ambulâncias com preços superfaturados, revelado pela Operação Sanguessuga da Polícia Federal. Na Operação Sanguessuga foram cumpridos 46 mandados de prisão contra políticos e assessores. A acusação era desvio de verbas do orçamento da União por meio da compra superfaturada de ambulâncias por prefeituras. Os preços das licitações chegavam a ser até 120% superiores aos valores de mercado. Segundo a Polícia Federal, a movimentação financeira total seria de cerca de 110 milhões de reais, em um esquema que começou a operar em 2001. O procurador da República, Mário Lúcio Avelar, foi quem iniciou a investigação do caso em Mato Grosso, local onde Darcy e Luiz Antônio Vedoim, pai e filho, tinham a empresa Planam, onde aconteciam as fraudes. A Justiça Federal abriu 285 processos criminais contra mais de 300 acusados. Essa atuação foi exitosa no seguinte sentido: ela estancou, ela desarticulou uma organização criminosa que abatia uma quantidade grande e considerável de recursos públicos que seriam destinados à saúde e que não eram destinados à saúde. Eram destinados a políticos, servidores públicos e empresários inescrupulosos. O trabalho de investigação do MPF foi realizado também com a atuação do procurador Rafael Perricet em Goiás. Nós descobrimos que diversas prefeituras aqui do interior do estado de Goiás estavam fazendo essa compra com a licitação direcionada a uma determinada empresa. Essa empresa ela ganhava a licitação, ou seja, era direcionado para ela a licitação, para que ela depois repassasse 10% de cada contrato aos gestores públicos, tanto aos deputados quanto aos prefeitos municipais. Esse fato gerou várias ações de improbidade administrativa e 2 delas já com condenação. Em junho de 2006, foi criada no Congresso Nacional a CPI dos Sanguessugas, que apurou o envolvimento de parlamentares no esquema de fraude. A comissão investigou 87 deputados e 3 senadores e pediu o indiciamento de 72 parlamentares, mas nenhum foi cassado. Não há como ter um valor exato do desvio de dinheiro dos cofres públicos, mas, de acordo com a auditoria da Controladoria Geral da União e Departamento Nacional de Auditoria do Ministério da Saúde, só a máfia das ambulâncias causou um prejuízo de cerca de 15 milhões e meio de reais. O valor desviado poderia ser investido em melhorias significativas no atendimento médico à população, segundo este infectologista, especialista em saúde pública. Essa verba, se a gente pensasse do ponto de vista tecnológico, seria suficiente para abastecer pelo menos 20 UTIs com os melhores respiradores que tem no mercado. Se analisarmos do ponto de vista de estruturação física, como exemplo, o Hospital de Doenças Tropicais de Goiás vai realizar uma grande reforma, uma ampliação do serviço, e nós vamos gastar exatamente esse dinheiro de verba que foi adquirida através do Ministério da Saúde para uma ampliação de 32 leitos de isolamentos, ampliação da UTI com mais 10 leitos e ainda uma lavanderia. No mínimo, será estruturado isso associado com a parte administrativa. A população, que sofre com o atendimento precário, se revolta com mais um caso de desvio de dinheiro público. É uma coisa muito triste, para o brasileiro. Que precisando da saúde, muita coisa precisa, mas esse roubo que existe. Muito dinheiro público jogado fora e a saúde está um descalço, né? Mas, apesar de todo o empenho do MPF, o procurador Mário Lúcio Avelar ressalta que o combate às fraudes passa por mudanças que devem começar no Congresso Nacional. As emendas individuais, elas têm, sobretudo, o propósito de canalizar recursos de maneira escusa para políticos, servidores públicos e empresários. E o país precisava efetivamente acabar com as emendas orçamentárias individuais do Congresso Nacional.